Fala galera, sobre os 90, beleza? E aí, bora falar sobre os 90 minutos. Chega da time nessa 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bora falar sobre as interferências e falhas do VAR. Sim, esse VAR aqui no Brasil tá uma zona. Bora falar, óbvio que o Botafogo perdeu, até pro Goiás esse time do Botafogo perde. Bora falar também sobre o Fluminense que tá classificado para Libertadores e também falar do Palmeiras que voltou a vencer. Assim, tem muita coisa legal nesse vídeo. Claro, antes você vai curtir o vídeo aqui no nosso canal, você vai se inscrever e vai ativar o sino para não perder nenhuma notificação. Sem mais informações, bora pro vídeo, vai na vinheta. Então, rapaziada, talvez vocês estejam sentindo falta das fichas, etc. Mas eu não vou precisar das fichas hoje especificamente, porque eu sei o resultado e sei quem fez os gols, etc. de todos os jogos que eu vou falar, que é Flamengo e Corinthians, Vasco e Inter, Botafogo e Goiás, Palmeiras e Fortaleza e Fluminense e Ceará. Então, vamos lá, vamos falar de Goiás e Botafogo, que era um jogaço entre esses dois líderes do campeonato. Brincadeira, entre esses dois times que estão na zona de rebaixamento. Um tá lutando para não cair, ainda tem chance de ficar na primeira divisão, e se ficar vai ser um milagre, a lá Fluminense 2009. E o outro já tá mais do que rebaixado, já tá humilhado, espedaçado no chão aí, e tá jogando só, fazendo teste com o garoto da base. E nem os garotos da base jogaram bem, nem o Matheus Nascimento, nem o Navarro, nem ninguém. Esse jogo, o time do Botafogo se superou e pra mim foi o pior jogo do Botafogo na temporada, porque o Goiás fez uma blitz no Botafogo no começo do jogo, pressionou, foi pra cima e logo aos 10 minutos, se não me engano, Rafael Moura, de cabeça, faz 1-0 pro Goiás com tranquilidade e continua pressionando, e o Shailon, dá pra fazer uma seleção de nomes escrotos aqui no Campeonato Brasileiro. Shailon, Alisson, é um negócio maravilhoso. Mas falando na moral, o Shailon, ele quase fez um gol de coice, ele deu um negócio assim, sei lá, eu não sei o que ele fez, eu sei que ele... eu vou tentar achar esse lance, talvez eu não consiga, porque não deu em nada. Mas ele meteu a bola no travessão e ia ser o gol do campeonato, tranquilamente. Ele quase fez esse golaço, mas não conseguiu. E o Goiás pressionou, acabou o primeiro tempo com a vantagem no placar, foi pro segundo tempo, o Botafogo até melhora no jogo, ganha o meio campo, pressiona, vai pra cima, o Navarro quase fez o gol, bate até uma bola na trave, se eu não me engano o Matheus Nascimento sofre um pênalti que não é marcado, mas não adianta em nada, não vou ficar reclamando de pênalti contra o time que já tá rebaixado. E no contra-ataque, o Goiás vai com velocidade, chega um cruzamento do próprio Shailon, Fernandão, de cabeça, mata o segundo, e aí o emocional do Botafogo acaba, ele tira a lateral esquerda para botar o Matheus Babi, e aí o Botafogo fica desesperado, e aí o Cano é expulso, dá uma tesoura no Fernandão, e acaba o jogo do Botafogo, o Botafogo não joga mais nada, e fica uma bagunça mesmo. Mas vamos falar de Flamengo e Inter Vasco e Inter e Flamengo e Corinthians, porque até mistura, porque são jogos que estão tão envolvidos um com o outro que é até difícil, a gente acaba até confundindo. Por que esses jogos são tão envolvidos? Porque o Flamengo vencendo e o Inter perdendo, o Flamengo virava líder. Os dois vencendo, fica a disputa pro Maracanã na próxima rodada. E o Inter vencendo e o Flamengo perdendo, o Inter dispara na liderança e aí ia ficar quase impossível pro Flamengo ser campeão. Só que o que aconteceu? Os dois venceram, só que com muita polêmica, porque o Flamengo teve um gol impedido e o Inter teve um gol impedido mesmo, só que na hora de revisar, a linha do VAR estava descalibrada. Como assim a linha do VAR tá descalibrada, irmão? Que é isso? Como assim? Deu pane? Deu ruim aí? Cara, que é isso, cara? Simplesmente a linha do VAR não funcionou e o Inter não conseguiu, o Vasco, no caso, não conseguiu ter um gol anulado. O jogo foi 2-0, foi, mas e o lado emocional de que se o jogo tivesse 0-0 até o final do jogo, o Inter não ia ter que meter 3 atacantes, 2 meio atacantes, 5 pontas, ia ter que jogar o time todo pra frente, ia ter que botar o Lomba pra dar chutão, do jeito bem Abel Braga. Enquanto o Flamengo poder jogar com mais tranquilidade. E também, o gol do Flamengo, eu vou falar assim, uma percepção minha. Como houve esse erro lá no jogo do Inter, lá no jogo do Vasco, no caso entre Vasco e Inter, esse gol que poderia ter sido anulado, que ficou essa história de o Gabigol estava impedido ou não estava, foi depois disso, eu tenho pra mim
que esse gol foi validado para compensar o que aconteceu em São Januário. Até porque foi tão perto e ainda teve um intervalo que eles podem ter visto o que aconteceu e falar, nossa, então se tiver uma coisa meio assim pro Flamengo a gente deixa passar. Eu acho que eles podem ter feito isso. É algo que eu tenho pra mim. Pode não ser. Tanto que o time do Corinthians até quer ouvir a conversa do VAR com o juiz. Mas assim, vamos falar dos jogos em si. O Vasco não jogou bem, o Vasco foi amassado pelo Inter e o Corinthians também foi amassado pelo Flamengo. São líderes jogando contra times piores e times que querem ser campeões. O Internacional dominou o primeiro tempo, tanto que fez 1 a 0 com o Rodrigo Dourado, nesse gol que era para ter sido anulado. Depois ele até dá uma retrancada, mas depois o Vasco ele para de jogar ali mais para os 80 minutos e o Inter vai para cima para tentar fazer o segundo. E no gol do Vasco, no gol do Inter, o segundo do Galhardo, o Léo Gil para de marcar, isso eu vou colocar aí. Ele simplesmente fica parado olhando o Galhardo, fica chutar, todo mundo tocando a bola dentro da área, ele fica lá olhando, simplesmente ele parou. E o jogo do Flamengo, cara, o Flamengo sai na frente, na primeira chance do Corinthians do jogo, o Léo Natel faz o gol do Corinthians e depois, nesse gol aí, que ficou meio controvérsia do Gabigol, o Flamengo vira o jogo, não, ele mata o jogo e dá a vitória pro time rubro-negro, que colou no Inter e vai ter essa decisão aí no Maracanã, pela rodada 37, que vai ser esse jogaço e que eu tô doido pra assistir, porque esse campeonato tá muito emocionante. Parece que ninguém quer ganhar, mas ninguém tem qualidade para disparar e ganhar, não. E aí vai ser muito emocionante ver esse jogaço que a gente vai ter aqui no Rio de Janeiro. Mas vamos falar de Fluminense Fluminense Ceará, porque bom dia, a tropa do Fluminense te chama pra piscina. Sacanagem, rapaziada. Mas o Fluminense jogando muito, os garotos da base do Fluminense jogando muito, voando. Martinelli, John Kennedy, o Marcos Felipe também, o goleiro, jogando muito. O Granada, todo mundo. Os três aí, o que eu falei da linha, foram os que fizeram o gol. O Nenê, no caso, não é da base, mas distribuindo, voltando a jogar bem. E o Fluminense bateu no Ceará por 3 a 1. O Vina fez o gol de pênalti. E o time nordestino joga as suas chances de ir para Libertadores quase fora, enquanto o Fluminense está colando ali no G4 e querendo essa vaga direta para Libertadores, que está merecendo muito mais do que o próprio Atlético Mineiro. E Palmeiras e Fortaleza, essa vitória do Palmeiras é muito importante para um time que fez uma campanha péssima no Mundial e precisava disso. Os gols de falta do Gustavo Scarpa, Breno Lopes e Lucas Lima. Lucas Lima, depois de um ano, voltando a marcar. É isso, rapaziada. Se inscreve no canal, dá um like e ativa o sino. Tamo junto. Promise that you'll never be lonely.